Seja bem-vindo de volta, coleguinha do YouTube. Eu sou o professor Everton e você vai assistir ao quarto vídeo sobre o governo militar no Brasil, sobre a ditadura militar brasileira. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o governo do presidente Geisel, tá? Como eu disse no final do terceiro vídeo, os militares começam a perceber que a ditadura já não caminharia por muito mais tempo no Brasil. E olha que o governo de Geisel começa em 1974, ela ainda vai durar mais 11 anos, tá? E por que eles começaram a perceber isso? Ocorreu a crise do petróleo, vários países vão entrar em recessão, o PIB brasileiro começa a diminuir e a inflação volta a subir, né? Por esses fatores, eles começaram a perceber que a população não aceitaria permanecer mais naquela situação de arroxo salarial, de não poder reivindicar mais direitos de trabalho, de condições de vida. Só que eles também perceberam o seguinte, que o fim da ditadura deveria ser lento, gradual e controlado. Ok. Vai ser instaurado, então, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. E ele tinha o objetivo de sanar a crise econômica brasileira. Foram aprovadas as leis Falcão e o pacote de Abril. Essas duas medidas eram medidas autoritárias para impedir as vitórias do MDB nas eleições. Lembrando que o MDB era o partido de oposição ao Arena, que era o partido dos militares. Então, tanto a Lei Falcão quanto o pacote de Abril, tiveram, né, como objetivo, tiveram como interesse principal impedir que o MDB tivesse vitórias consideráveis aí dentro das eleições no Brasil. Uma das grandes ações da linha dura nesse momento, como eu disse para vocês no vídeo anterior, no governo do presidente Médici, houve um acirramento, né, uma perseguição maior aos grupos de esquerda no Brasil. Isso vai ser mantido no governo do presidente Geisel. E nesse momento aqui, ocorreu a prisão e a morte do jornalista Vladimir Herzog. Inclusive, hoje em dia existe o Instituto Herzog, né, que tem como objetivo defender os direitos humanos dentro do Brasil, sobretudo, e de denunciar escândalos como o que ocorreu com esse jornalista. Ele foi preso para poder dar alguns depoimentos, né, porque em sua coluna, né, no jornal onde ele escrevia, ele criticava duramente a ditadura militar, né? Ele era um jornalista que criticava muito o governo militar. E ele foi levado para depor, né, para dizer se ele estava escrevendo aquilo para algum partido de esquerda, para algum grupo de esquerda. Só que nessa situação ele faleceu. E aí ele foi encontrado morto na cela, como se ele tivesse se enforcado. Só que nas condições em que ele estava, que o corpo dele foi encontrado e que a cela dele tinha, não era possível que ele morresse do modo como os militares da época disseram que ele morreu. Por isso que começou a se evidenciar e a escandalizar e escancarar a todos os cantos do Brasil, né, fortes críticas a esse sistema, né, que os militares encontraram de fazer valer a sua vontade, que era a prisão, que era a tortura, que era o exílio, a morte de muitos indivíduos, né? Vale a pena também citar o caso que inclusive virou filme, né, o que se chama Zuzu Angel, onde o filho de uma grande estilista brasileira com esse mesmo nome, né, a Zuzu Angel, o seu filho foi preso e ela não encontrou o corpo de seu filho. E dentro dos desfiles que ela fez, sobretudo fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, ela começou a criticar veementemente a ditadura militar brasileira. Quando ela retornou desse desfile que ocorreu lá nos Estados Unidos, ela sofreu um acidente de carro, né? E aí eu tô colocando muitas aspas, porque se você quiser conferir mais
em loco a história de Zuzu Angel, né, e do seu filho. Existe um filme, né, que foi, inclusive, a Zuzu Angel foi interpretado pela Patrícia Pilar. Existe a El Que Maravilha no filme, que foi interpretado pela Luana Piovani. Então tem vários artistas nesse filme muito importantes hoje em dia e que contam a história dessa mulher que viveu essa questão aí toda da censura, tanto ela quanto seu filho. E a família também, né, não deixa essa história apagar de jeito nenhum. Inclusive, teve uma escola de samba esse ano que homenageou Zuzu Angel. Vale a pena a gente lembrar sempre desses indivíduos aí que foram vítimas dos porões da ditadura militar brasileira, né? Ao final do governo do presidente Geisel, o ato institucional número 5 foi revogado, ou seja, ele foi proibido por causa de tantas consequências em razão das críticas sociais que esse ato institucional sofreu. Afinal de contas, você não tinha mais voz no Brasil. Você não podia falar mais nada no país que fosse uma crítica. Você poderia ser uma dessas pessoas que ia parar na mão dessa aparelhagem de perseguição aí, né? E isso foi um grande sinal de que a ditadura brasileira estava chegando ao seu fim. E é isso que nós vamos ver no vídeo de número 5 sobre a ditadura militar no Brasil. Eu espero vocês lá. Curta, compartilhe, comente. Tamo junto, é nóis.